Olá! Hoje o nosso papo é sobre a avaliação de desempenho aqui em Salvador. Sabe, seja para quem já está na carreira ou para quem está no estágio probatório, esse é um assunto super importante. A gente vai entender juntos como essa ferramenta funciona e como ela mexe não só com a nossa vida profissional, mas com o dia a dia da cidade inteira. Fica sempre aquela pergunta no ar, né? Como é que a gente pode fazer o serviço público de Salvador ser cada vez melhor? Bom, a resposta não é uma fórmula mágica, mas sim um processo, um jeito organizado de crescer e se desenvolver. E é exatamente esse processo que a gente vai desvendar agora. Tá, para a gente entender como a avaliação funciona na prática, primeiro a gente tem que dar um passo atrás e entender por que ele existe. Sabe, qual é o real propósito de tudo isso? Vamos descobrir. Então, na real, o que é a avaliação de desempenho? Pensa nela como uma ferramenta que tem duas missões principais. A primeira, claro, é te ajudar a crescer na carreira, a se desenvolver, e a segunda é garantir que o serviço público que a gente entrega para Salvador tenha cada vez mais qualidade. É tipo uma via de mão dupla, sabe? O servidor cresce e a cidade inteira sai ganhando junto. E olha, aqui tem um ponto que é chave. Isso não é uma prova, de jeito nenhum. A avaliação é um processo que acontece o tempo todo, construído na base da conversa, do diálogo. É um bate-papo constante entre gestores e equipes para juntos achar os melhores caminhos para melhorar. Certo. Agora que a gente já entendeu o porquê, vamos para a parte prática. Como é que esse jogo funciona no dia a dia? O que de fato entra nessa análise? A ideia é ter uma visão 360 graus do profissional. Por isso, a avaliação se baseia em três pilares. Primeiro, os comportamentos no trabalho. Segundo, as competências, ou seja, aquilo que a gente precisa saber para fazer bem nossa função. E terceiro, claro, os resultados que a gente entrega. É a soma desses três pontos que vai mostrar o panorama do desempenho. E para tudo isso ser justo, a regra número 1 é transparência total. Os critérios têm que ser super claros e todo mundo tem que saber quais são desde o comecinho. Nada de ser pego de surpresa, né? É essa clareza que cria confiança para a avaliação funcionar de verdade como uma ferramenta para todo mundo crescer. Mas como a gente garante que essa teoria toda funcione bem na prática? Existem algumas boas práticas que são espinha dorsal de um processo de avaliação que seja realmente justo e que funcione. Vamos dar uma olhada. O processo se sustenta em alguns pontos bem importantes. O acompanhamento tem que ser constante, não é só uma vez por ano. A comunicação precisa ser aberta, franca. Os formulários, bem objetivos, sem dar margem para dúvida. Os prazos precisam estar bem definidos para organizar tudo. E, por fim, o registro eletrônico guarda todo o histórico de forma segura e transparente para todo mundo. Agora, a gente chega no ponto principal. Porque, no fim das contas, a avaliação de desempenho é muito, mas muito mais do que só uma nota num papel. E aqui está a grande virada de chave. O foco não é só medir o que já passou ou o que já foi feito. A grande sacada é usar essa análise para dar um gás no que vem pela frente, ou seja, estimular mais aprendizado, mais desenvolvimento e, com isso, um comprometimento ainda maior com o serviço público. Porque o objetivo final de tudo isso é construir uma cultura de excelência. É sobre incentivar que a gente esteja sempre aprendendo, fortalecer o nosso compromisso e, claro, promover a ética. Tudo isso junto para que o serviço público aqui em Salvador seja um verdadeiro reflexo desse nosso esforço coletivo. Então fica aqui a reflexão. E se a gente passasse a ver cada avaliação não como uma obrigação, mas sim como um passo consciente que a gente dá junto? Um passo na direção de construir uma Salvador com um serviço público que dê muito orgulho para todos nós. Pensa nisso.